Graça, paz, prosperidade e salvação, queridos. Deus abençoe todos vocês. Hoje eu quero compartilhar uma palavra que eu creio que será uma palavra de bênção para a tua vida e que vai impactar o seu coração. Fique aí até o final, em nome do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a essa live, a essa ministração. Nós cremos e eu tenho total convicção que o Espírito Santo já marcou encontro para falar contigo e ele já está aqui. Você que está chegando aí, seja muito bem-vindo. Se você puder, em nome de Jesus, compartilhar essa live para abençoar vidas, curtir, comentar, ser participativo aqui, em nome de Jesus, para que o YouTube, o algoritmo, ele envie essa mensagem para outras pessoas, será uma grande bênção e Deus vai te abençoar poderosamente. Compartilha aí nos seus grupos aí de família, nas suas redes sociais, aonde você sentir aí no coração, em nome de Jesus. Quero compartilhar uma palavra. O tema da minha mensagem hoje é o Espírito Santo revelado, quando o Pai fala através de Jesus. Queridos, hoje, amados, vamos entrar numa revelação profunda que vai mudar nossa visão sobre Jesus, nossa visão de Jesus, do Pai e do Espírito Santo. Você crê o que Deus tem para falar hoje aqui? Não é apenas palavra, é vida que flui e que transforma. Por isso, abra o teu coração para tudo aquilo que Deus vai fazer aqui, em nome do Senhor Jesus. Permita-me orar e abençoar em nome de Jesus a sua vida, abençoar essa palavra, porque nós cremos que Deus vai operar aqui. Pai, amado e querido Espírito Santo, seja bem-vindo, Senhor. Lhe dou as boas-vindas neste lugar. Pai, fala conosco, Senhor. Abra o nosso entendimento, que toda distração, que todo impedimento, que tudo aquilo, Pai, que possa vir, até mesmo cansaço, até mesmo aquilo que essa pessoa que está me ouvindo tenha passado, Senhor, eu já, em nome de Jesus, eu já declaro isso, Pai, desfeito, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro que ela não vai perder nada dessa palavra, ela será tocada por essa palavra, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, vem abrir os olhos do nosso coração, trazer revelação e nos conectar à plenitude do Pai através de Jesus. Eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Queridos, abre aí a tua Bíblia, em nome de Jesus, em 1 João 5,19. Vamos falar um pouco da intimidade de Jesus com o Pai. E eu creio, queridos, que essa intimidade que Deus, amado e querido Espírito Santo, quer ter conosco. Sabe, Jesus, ele foi para o Pai, mas ele deixou o Consolador. Você sabe que hoje você carrega o Espírito da verdade, o Espírito Santo habita dentro de você. Sabe, em João 14,17, antes de eu entrar aqui em 1 João 5,19, eu quero te lembrar, lá fala que o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vocês conhecem, porque habita convosco, está entre vós, está dentro de vós. Sabe, queridos, quem tem Jesus tem a pessoa mais importante dessa terra, a pessoa do Espírito habitando dentro. E eu quero te dizer que é ela que te leva ao conhecimento de Cristo, é ela que te dá o entendimento da palavra, é a pessoa do Espírito, é o Deus Espírito Santo que, sabe, opera através da sua vida, é o Deus Espírito Santo, talvez você não saiba, é ele que geme com gemidos inexprimíveis quando você ora, é ele que intercede por você, é ele que te ajuda nos momentos de fraqueza, é o Espírito Santo que traz a oração perfeita, a qual você não consegue, nem eu e nem ninguém consegue orar, e é chegado ao Pai através do Espírito Santo. Por isso que eu tenho dito aqui, você precisa amar, respeitar, desejar, anelar, se desesperar pela pessoa do Espírito Santo. Mas eu quero ler aqui esse texto, a intimidade de Jesus com o Pai. João 5,19. Então Jesus disse-lhe:
em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo. Escute isso, senão o que vê o Pai fazer, porque tudo o que ele faz, o Filho também o faz igualmente. Queridos, isso é tão poderoso. Note que Jesus, ele teve, quando ele estava na terra, comunhão com o Pai através do Espírito. O Espírito Santo ungiu o Senhor, o Espírito Santo revestiu Jesus, o Espírito Santo era o Espírito que falava com ele, que era o Pai. Sabe, queridos, Jesus, ele opera em total sintonia com o Pai. Sabe, toda palavra, milagre, ação, é o Pai agindo. Qualquer coisa que acontece, é o Pai agindo através dele. É o Pai agindo através de mim, é o Pai agindo através de você, na pessoa do Espírito Santo. Sabe, nós também só podemos operar através, se estivermos conectados na fonte. Nós só podemos operar em poder, em autoridade, se estivermos conectados à fonte genuína e verdadeira. Quando vemos Jesus, vemos o Pai. Cada gesto, cada palavra, cada feito, cada milagre é Deus se revelando na terra. E Deus quer usar a minha vida e quer usar a tua vida para esses feitos. Sabe, em João 1,18 a Bíblia vai dizer, queridos, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. Sabe, você só vai conhecer o Pai através da pessoa do Espírito. Jesus revelou através da pessoa do Espírito. Por isso a importância de nós estarmos totalmente conectados ao Espírito Santo todos os dias da nossa vida. Sabe, a pessoa do Espírito, a comunhão com o Espírito, sabe, quando você precisa ler a palavra, que você se dedica um tempo à palavra, que você, sabe, se propõe a orar, que você se rende na adoração, que você aplica aquilo que o Espírito te ensina, aquilo que Deus te ensina, você vai entender que o Espírito Santo que vai te conduzindo até para entendimento da palavra. Se nós não tivermos a pessoa do Espírito Santo, nós não lemos como se fosse qualquer outro livro, nós não entendemos nada. Sabe, em João 14:7, do 7 ao 11, é interessante que você vai ver aqui o Pai falando através de Jesus, falando através do Espírito, sabe, porque Jesus, ele foi ungido pelo Espírito para pregar, para ensinar. Jesus, ele foi ungido pelo Espírito Santo para se mover. Jesus, você precisa lembrar que ele veio como carne, ele veio como homem, ele se esvaziou e ele precisou ter a pessoa do Espírito Santo. Não sei se você está entendendo o que Deus está falando aqui, a importância de você, sabe, amar, respeitar, desejar o Espírito Santo, estar, sabe, com o seu coração totalmente rendido a Ele. Deus está falando para mim e para você que você e eu precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos, sabe, se dedicar ao Espírito Santo. Você acorda, diga, seja bem-vindo, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Eu te amo, Espírito Santo. Fala comigo, Espírito Santo. Espírito Santo, eu consagro a minha vida a ti, e a tua palavra diz que quando eu faço isso, os meus planos, os meus projetos, os meus afazeres, a minha casa, a minha família, o meu trabalho, minha empresa, seja o que for, eles serão bem-sucedidos. A Bíblia diz isso. Você tem que ter uma relação com o Espírito Santo, sabe, queridos? Eu já vou ler esse texto de João 14:7. Nós precisamos todos os dias estar sempre conectados com o Espírito Santo.
Você agrada a Deus quando você fala. E não pense que eu já vi muitas pessoas falando que não deve orar ao Espírito Santo, não deve orar, tem que orar no nome de Jesus, mas tem que falar com o Pai e não podemos falar com o Espírito Santo. Queridos, a Bíblia fala que é claro que quem intercede, nós temos sim que se dirigir ao Espírito Santo. Paulo deixou ali que a comunhão está com o Espírito Santo. A pessoa que se comunica com você é o Espírito Santo. A pessoa que tem comunhão contigo é o Espírito Santo. Você pode orar a Ele sim, você pode clamar a Ele sim, você pode bendizer Ele sim. E detalhe, você pode e deve adorá-lo. E deve adorá-lo, porque eles não ficam com ciúmes, irmãos. Note que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são como nós. Eles não competem, eles cooperam. Nós competimos, eles cooperam entre si. Eles não ficam com ciúmes. Ou você pensa que você falando com o Espírito Santo, o Pai e Jesus fala assim: também não vou atender ele. Eu entrei em crise emocional aqui porque ele está adorando o Espírito Santo. Jesus, eu não quero mais que o Espírito Santo ele haja na terra porque eu estou com inveja dele fazendo isso, queridos. Isso é do homem. É forte o que eu estou falando aqui. Isso é do homem. Eles trabalham juntos. Eles cooperam. Eles é um Deus uno. É um só Deus. Mas eles não têm essa crise que nós temos, sabe? Eu sei que isso é difícil de muitas vezes entrar na mente de um religioso, na mente de uma pessoa que quer debater, na mente de uma pessoa que não quer viver pela fé. A Bíblia diz que o homem espiritual ele discerne todas as coisas, ele discerne, ele vê, mas aquele que não é espiritual, aquele que se inclina para as coisas da carne, ele não entende. Então nós não temos que, sabe, se explicar ou tentar fazer com que a pessoa entenda, se bem que temos que respeitar todas as pessoas, mas não deixar nada e nem ninguém tirar a sua comunhão com o Senhor, com o Espírito Santo. O Espírito Santo está falando ao seu coração, ao teu espírito, para você se inclinar a Ele, para você adorar a Ele, para você quando for ler a tua palavra, para você clamar e chamar o Espírito Santo. Sabe, queridos, eu tenho orado e tenho falado: Espírito Santo, permita-me, Senhor, me ensina a ler a tua palavra com os teus olhos, me ensina a ler a tua palavra, sabe? O Senhor que escreveu, tenho orado e falado, irmãos, o Senhor escreveu essas escrituras, o Senhor usou homens inspirados pelo Senhor, mas essa palavra veio diretamente do coração do Senhor, e isso é tão tremendo. Faça isso, fala: Espírito Santo, eu quero ter um grau de intimidade tão profunda com o Senhor, ao ponto de o Senhor começar a me constranger com teu amor, de mostrar a tua palavra, de mostrar os teus desígnios, revelar o meu futuro, revelar o meu destino, revelar o meu dom espiritual, revelar o meu ministério, revelar os projetos que o Senhor tem para mim, para minha casa, para os meus filhos, para minha família. Você vai ver, queridos, que e é simples, nada enfeitado, nada, sabe, teológico. Não, Deus não é teológico, não precisa de enfeitar. Jesus falou, chama de Pai. Quando você quer falar com Ele, fala Pai, Pai meu, Pai nosso, sabe, queridos? Ele é o Emmanuel que não está distante, Ele está presente, o Deus comigo, o Deus com você, o Deus conosco. Ele é o Emmanuel, Ele ouve, sabe, queridos? Deixa eu trazer uma reflexão aqui para você aqui. Ele ouve mesmo antes da palavra sair da sua boca, Ele já sabe o que você vai falar. Será que nós precisamos, quando se achegar o Espírito Santo, ter uma oração robuscada, enfeitada, pregar para Deus? Não, é assim. O acesso meu e o teu é no nome de Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia fala que ninguém vai ao Pai senão por Ele, João 14, versículo 6. Então você vai chegar a Ele, vai entrar no nome de Jesus, você já tem acesso e você vai falar como eu estou falando aqui.
Simples assim. Talvez Deus esteja falando isso porque tem pessoas novas no meu canal, pessoas que são novas convertidas e muitas vezes plantaram para você que você tem que entrar. Senhor, meu Deus e meu Pai, longânimo, excelso, soberano, eterno Deus, magnífico, imutável, Deus que não tem sombra nem variação, que não muda, o Deus que age e é poderoso, o Deus que faz... Não, queridos, não. Talvez Deus esteja falando para pessoas que precisavam dessa palavra, uma palavra simples, mas para uma pessoa que está começando agora é de grande valia, é de grande valor, é norte para ela entender que Deus ouve você falando como eu estou falando. Saiba, deixa eu te lembrar aqui algo, a oração é uma conversação, é um diálogo. Assim como você conversa com o teu esposo, com a tua esposa, com o teu filho, é assim que você conversa com Deus. Sabe, queridos, é assim. E aí é interessante que nós se esvaziamos, nós mandamos, eu tenho visto isso, irmãos, nós mandamos uma mensagem para o céu, a qual nós estamos na dependência de Deus. É como Jesus disse, bem-aventurados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. É aquele mendigo espiritual que chega diante do Pai, muitas vezes não tem palavra, mas fala, papai, eu estou aqui. Espírito Santo, eu não sei o que vai ser. Espírito Santo, olha como está minha casa. Espírito Santo, olha como está minha vida. Espírito Santo, olha como está meu casamento. Espírito Santo, olha como está a minha economia. Espírito Santo, olha como que está os meus filhos, olha como que está minha parentela. Salva eles. É simples, queridos. É uma coisa simples. Deus está trazendo esclarecimento e leveza para a alma. Sabe o que o Espírito Santo ministra no meu espírito? Filho, eu estou tocando em pessoas que estão te ouvindo, porque estavam pesadas de alma, que algumas estruturas colocaram peso sobre eles, e até mesmo comparações que fizeram, que falaram para você, e você também pegou aquilo, você recebeu, concebeu aquilo, e aquilo tem gerado até dificuldade para você orar. E Deus está me usando aqui para falar, eu quero que você seja da sua forma, que como você vem a mim, do jeito que estás, que eu vou mudar, eu vou transformar. Use as tuas palavras simples, usa a tua forma de conversar comigo, não mude pelos outros. Você tem uma identidade, uma autenticidade, você tem o seu jeito, você tem o teu temperamento, e o que tiver que mudar, Ele vai mudar. Ele vai mudar. Em João 14:7 diz assim, olha aqui o Pai falando através de Jesus. Se vós me conhecesseis, conhecereis também a meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, isso é tão poderoso, queridos. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai, não creres tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim. Eu estou no Pai, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as obras. Olha que profundidade dessa revelação, desse entendimento. Quando Jesus ele fala aqui, há tanto tempo estou convosco, ele disse, Felipe falou para ele, mostra-nos o Pai. Ele disse, Felipe, há tanto tempo estou convosco e você não tem percebido. Aqui não é apenas Jesus falando, você vê que ele não fala, ele fala direto, há tanto tempo estou convosco. Isso é tão profundo, queridos. Aqui não é Jesus falando, é o Pai falando através dele. É o Deus vivo, é o Santo Deus de Israel, é o poderoso Jeová, é o nosso Senhor falando, é o Cristo falando através da boca de Jesus, queridos. Isso é tão forte. Ele veio em 100%
carne, 100% Deus. Ali já não era mais Jesus homem falando, mas era a divindade de Cristo falando. Há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. Ah, isso é muito forte. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Sabe, queridos, o Espírito Santo quer operar essa mesma comunhão em nós. Deus quer falar. Deus quer falar e agir através de cada vida que se rende a Ele. O Espírito quer operar essa mesma comunhão em nós e quer falar conosco e quer nos usar dessa mesma forma. Sabe, Ele quer agir através de cada vida que se rende a Ele. Sabe, eles estavam tão ali, os discípulos tão preocupados, tão, sabe, com tantas coisas. Porque se você olhar no contexto desse capítulo, ele começa ali falando: não se turbe o vosso coração. Queridos, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ele começa ali falando que eles estavam inquietos. E Jesus foi se revelando a eles, e nós precisamos estar atento por cada revelação que Deus traz através do Espírito Santo. Quem crê fará as obras que Jesus fez e até maiores. Você crê nisso? Porque o mesmo Espírito que estava com Jesus habita dentro de você, habita em nós. Não é Jesus falando só com palavras. Escute isso, inclina aqui os teus ouvidos. Não é Jesus falando só com palavras. É o Pai manifestando a sua glória através dele. O Espírito Santo quer essa mesma glória, quer que essa mesma glória flua através da sua vida, flua em você. Você crê? Você tem coragem de receber e dizer assim: Espírito Santo, eu tomo posse de caminhar contigo, de caminhar nessa revelação, de caminhar nessa palavra. Você toma posse disso que Deus está liberando aqui em nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer que isso é uma aplicação e vida no Espírito para nós hoje, queridos. Saiba que o Espírito Santo vai sempre revelar Cristo e Jesus vai revelar o Pai. É um conjunto trabalhando, é o Deus em essência trabalhando, sabe? Em Atos 1:8 é promessa do Senhor que Ele quer nos usar, que Ele quer ter essa comunhão, que Ele quer fluir sobre nós, mas recebereis o poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Talvez você precisa de um tempo maior, não é nos afazeres, não é, sabe, nos lugares, não é até mesmo nos lugares eclesiásticos, religiosos. Talvez você precisa de um tempo maior com o Espírito Santo no seu secreto, no teu particular. Sabe, o que Jesus fez no passado, o Espírito Santo pode fazer hoje em nós, e eu quero declarar, Ele quer fazer isso em você. Eu estou aqui despertando a tua fé, chacoalhando o teu espírito, porque Deus quer te revestir, Deus quer te usar, Deus quer ter intimidade profunda, Ele quer se revelar a você. Sabe, a ação do Pai que estava em Jesus quer se manifestar em nós, queridos. Cura, transformação, sinais, prodígios e maravilhas Ele quer derramar sobre nós. Queridos, deixa eu te falar algo aqui. Quem sai ganhando quando Deus opera através da minha vida e através da sua vida? Você? A igreja? O povo? Não, quem sai ganhando é o próprio Deus, porque vai glorificar Deus, vai ter vidas rendidas, vidas alcançadas, vidas salvas, vidas tocadas, mortos ressuscitando, demônios sendo expulsos, libertações, processos de libertações acontecendo, salvação, sabe, de almas, cura, libertação. Quem ganha com isso é o Senhor, o nome dele é glorificado com isso. Você acha? Para e pensa comigo. Se inclina aqui, ouve o que eu vou dizer aqui, ouve o que o Espírito Santo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.
Você acha que o Senhor, Ele não quer te usar, Ele não quer manifestar em você, não quer que você seja um dunamis, não quer que você seja um libertador, um homem e uma mulher ungida, cheio do Espírito Santo, já que quem sai ganhando é o próprio Deus? Queridos, se você está achando que você não tem propósito, que não tem mais, Deus não tem mais, sabe, chamado contigo, não tem mais trabalho com você, não tem mais, sabe, uma chamada com você, eu vim aqui como um profeta de Deus para te dizer, para te erguer, para te despertar. Deus ainda tem obra contigo. Deus não se esqueceu de você. Deus quer te usar. O Senhor quer ter intimidade contigo. O Senhor não te abandonou. Ele não te esqueceu de você. Você tem dons. O Senhor manda eu falar aqui e reafirmar. Eu já te dei dons. Eu já te dei talentos. Eu já te dei unção. Eu já depositei aí a minha graça nesse vaso de barro. Quem te chamou não foi o homem, foi eu, foi o Senhor quem te chamou, queridos. Foi o Senhor que chamou você. Ei, homem, ei, mulher, foi Deus quem te chamou. Deus está falando com pessoas aqui. Nós devemos render a ação do Espírito e permitir que Ele fale e opere através de nós. Sabe, queridos, o mesmo Pai que falou e operou em Jesus quer falar e operar em você. É você mesmo, através do Espírito Santo. Hoje, deixe Deus manifestar sua glória na sua vida. Você crê nessa palavra? Você toma posse dessa palavra? Você acredita no que o Espírito Santo está liberando aqui? Se você acredita, diga aí, eu creio e tomo posse dessa palavra em nome de Jesus Cristo. Permita-me orar por ti e te abençoar. Se você crê, envia para alguém aí, compartilha. Envia aí para quem, sabe, precisa desse entendimento, desse ensino profético, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu quero colocar cada vida, Senhor, que está aqui. Senhor Jesus, obrigado por essa palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Tem feito em nós e através de nós. Traz um entendimento, Pai. Se revele a cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus, Pai. Senhor Jesus, nós te agradecemos por nos revelar o Pai através do Senhor, através de ti. Senhor, sabemos que não falamos por nós mesmos, mas o Pai fala e age através da nossa vida, pelo teu Espírito Santo. Espírito Santo, libera da tua graça e da tua virtude, que a tua unção, Pai, em nome de Jesus, desça agora sobre cada coração. Sobre cada coração, Pai, que está aqui assistindo. Toca, Senhor, transforma, ensina e opera em cada vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que cada pessoa aqui seja tocada. Que a mesma presença e poder que estavam em Jesus se manifeste hoje em nós. Que se manifeste agora em nós, em cada vida. Libera da tua unção, Pai, da tua graça. Para que a glória venha a ser vívida através do Pai. Para que nós possamos glorificar ao Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que cada palavra que ouvimos não fique só na mente, como eu tenho falado aqui, Pai, mas que impregne, que entre no Espírito, mas que transforme nossas ações e atitudes, e nossa fé, e nossa entrega seja totalmente depositada aos pés do Senhor. Que possamos viver guiados pelo teu Espírito Santo, fazendo as obras do Pai e manifestando a tua glória. Em nome de Jesus eu oro, te agradeço, Pai, que o Senhor toque em cada vida, cada família representada, cada servo, cada serva, cada filho, cada filha.
em nome de Jesus, Pai, e que o Senhor opere, Pai. Eu quero declarar por terra, pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus, toda oração contrária, todo jejum contrário, toda palavra de maledicência, toda palavra declarada, espraguejada, toda palavra amaldiçoada contra cada vida aqui, eu declaro por terra no nome de Jesus. Eu declaro que toda resistência contra a tua vida, todo espírito intimidador, sabotador contra o teu propósito, contra o teu chamado, contra os dons que Deus depositou em ti, em nome de Jesus, que caia por terra agora. Pai, libera, Pai, que haja uma liberação dos céus, que haja uma liberalidade aqui, Pai. Eu declaro um destravar, eu declaro um romper, um desatar e um tempo novo na vida de cada pessoa que me ouve, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor confirme essa palavra, Pai, ao coração desses filhos do Senhor, Pai. Ativa a fé, levanta e opera milagres aqui, Pai. Aquele que está enfermo, eu declaro pelas pisaduras de Jesus, ele livre, liberto e curado. Perdoa os pecados, Pai, dessa pessoa que não tem, Senhor, se perdoado. Pai, a tua palavra diz que aquele que confessa e abandona alcança a misericórdia, que essa pessoa tenha o perdão, que ela consiga se perdoar. Em nome de Jesus, Pai, tu és fiel e justo para perdoar e purificar de toda injustiça. Visita cada filho e cada filha, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Em nome de Jesus eu declaro que a bênção de Deus está sobre cada vida aqui. Em nome de Jesus. E você que me ouve, se você não tem Jesus e essa palavra, ela tocou o teu coração e você quer fazer parte, quer receber o Espírito Santo, o Espírito da verdade dentro de você, é simples, você vai orar comigo e vai dizer: Senhor Jesus, entra na minha vida. Pai, perdoa os meus pecados, faz uma aliança comigo. Eu te aceito como o meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Eu oro no nome de Jesus. Amém. É só isso. Você já tem o Espírito Santo habitando em você. E o resto é Ele que vai fazer. Queridos, Deus abençoe. Que a mão do Senhor esteja com cada vida aqui. E que vocês tenham experiências, comunhão, intimidade profunda com o Espírito Santo. Graça, paz, salvação e vida do Espírito sobre vocês, em nome de Jesus. Não se embriagueis com vinho aonde há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia. Deus abençoe, queridos.